Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Venho hoje passar orientação para todos em cima aqui dessa terra a respeito sobre o que será, como será o futuro da humanidade. Algo, acredito, de muita relevância, de muita importância para todos. Então, o que é o futuro da humanidade? O futuro da humanidade será a resultante daquilo que se é plantado, daquilo que se é cultivado, daquilo que se é regado hoje, no amanhã e depois. A respeito do que é esse plantio, o que é essa rega, o que é esse preparar, diz respeito a algo que está dia após dia sendo negligenciado por boa parte da humanidade. De uma forma velada, mas muito expressiva, muito danosa para aquilo que será o futuro da humanidade. O futuro da humanidade não está naquilo que cada um de vós se tornará hoje, faz hoje ou se tornará amanhã. O futuro da humanidade está completamente ligado àquilo que se tornarão as crianças, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus bisnetos, seus primos, crianças em todas as partes do mundo, meninos e meninas. Essas novas encarnações, essas novas experiências são como sementes. Sementes essa, muitas das vezes, chamado por diversas práticas, como na holística, como sementes estrelares. Sementes essas que estão sendo hoje plantadas em um solo, em um terreno. Agora eu pergunto a cada um de vós que são pais, que são tios, que são primos, que são avós, bisavós, vós que são adultos, vós que já se tornaram árvores, que se tornaram o futuro de uma humanidade que ficou lá atrás no tempo. Em qual terreno vós estão plantando as suas sementes? Em qual terreno está sendo plantado essas crianças de hoje? Está sendo preparadas em qual terreno? Qual é a rega? Qual a quantidade de água que está sendo colocado nessa semente? Algumas sementes, alguns já germinaram, inclusive. Como vós estão adubando essa futura árvore que dará os frutos para a humanidade do futuro? A maioria daqueles que são pais não porque planejaram, mas são pais porque foi obra, não direi do acaso, mas sim do descaso, a respeito daquilo que é a responsabilidade de cuidar-se. Devido ao descontrole e à falta, claro, do conhecimento, não estou aqui para culpar ou julgar ninguém, mas os fatos devem ser explanados. Ao descontrole, ao desenfreio da sexualidade, da quantidade exacerbada de parceiros,
E muitas das vezes, dessas sementes, e que hoje não são sementes só, mas também já são germinações dessas sementes, vêm em consequência justamente do desequilíbrio, do excesso de bebida, do excesso de parceiros, da falta do amor, mas sim do ser arrastado pelas forças, pelas correntezas da paixão e dos estímulos, dos desejos materiais da carne. Não que os desejos materiais da carne tenha algo errado nisso, mas errado vem acontecendo de não ter a responsabilidade nas consequências de colocar em ato essa energia, que vós conhecem como energia sexual, que nada mais é do que o poder da criação, aquilo que o Divino Pai faz no macrocosmos, então vós, de comum acordo, homem e mulher, então executa também aqui no microcosmos, que é criar a vida. Então, essa falta de consciência, de observação para com a própria vida e para aquilo que vem acontecendo de forma completamente desorganizada no mundo, então vem colocando no mundo, sim, muitas sementes que não foram planejadas, mas de qualquer forma que estão aqui, foram concebidas, foram geradas e hoje estão aí. Mas cabe a cada um de vós, pais, avós, bisavós, tios, adultos, a repensarem na maneira em que vós conduz a criação dessas crianças. Permita que essas crianças possam se tornar algum dia o melhor de cada um. Mas para isso é necessário, para que essas crianças então recebam todo esse cuidado, como eu venho dando exemplo a respeito da semente, que ali germinou, que requer cuidados, atenção, precisa ser adubada, precisa ser regada com amor, adubada com atenção, com carinho, com uma certa parcela de exclusividade. Não em utilizar desses aparelhos igual esse que eu estou utilizando para passar essa orientação para vós, não de colocar os vossos filhos, os vossos netos, as vossas crianças, ou seja, colocar de lado, de escanteio, o futuro da humanidade e largá-las à mercê do lado obscuro que oferece essa mesma tecnologia, que por outro lado também oferece grandiosas possibilidades de acessar conhecimento, de aprender, de se intelectualizar, de poder alcançar partes do mundo sem mesmo sair da onde vós se encontram. Então essas crianças, para que esses adultos tenham tempo fora daquilo que sejam os seus compromissos, né? Porque muitos vão dizer, não, mas eu trabalho muito, é para dar um futuro melhor para os meus filhos. Concordo? E assim deve ser. Não estou dizendo que deve ser diferente. Porém, vós tem que ter um tempo dedicado para esse futuro da humanidade, porque não é o dinheiro que vai fazer com que as suas crianças se tornem pessoas de bem, mas sim o vosso exemplo. Porque se vós fazem isso hoje com os vossos filhos
e filhas, o que vós acham que os seus filhos farão com os filhos deles? Porque eles seguirão os vossos exemplos. Então deem atenção, conversem, tenham diálogos, criem aberturas, ouça a ideia, a história que elas têm para contar, mesmo sendo tão pequenas e tão inocentes. Não percam isso. Porque se vós continuarem a negligenciando essa presença paterna e materna, essa presença do pai, do avô, do adulto, então vós estará oportunizando que os seus filhos, as suas crianças, sejam ali educadas, direcionadas, encaminhadas por pessoas estranhas de fora da sua casa, da sua família. Por ideologias, por práticas ilegais, por pessoas sem escrúpulos, inclusive. Então, para que vós não chore depois, ou não reclame, ou não cobre desses filhos, então dê o devido valor que cada um deles merece. Cuide, ame, dê atenção, passeie, interaja, seja mais do que pais ou adultos, sejam amigos, sejam parceiros, sejam confidentes. Não queira impor as suas doutrinas às crianças, mas dê exemplos de como se vive uma vida equilibrada. Se a criança já nascesse pronta para ouvir as vossas ignorâncias, a vossa violência, as vossas ofensas, então quando ela saísse do útero da mãe, ela já sairia para o mundo. Já estaria pronta para caminhar sozinha. Mas não. Muitos de vós, externamente para outras pessoas e internamente para a maioria, reclamam da oportunidade que vós não tiveram lá atrás, porque os vossos pais não conversaram o que deveriam conversar, não orientaram como deveria orientar. E por que vós não estão fazendo isso com os vossos filhos? Por que vós estão sendo como carrascos para os vossos filhos? Em vez de exemplos de amor, de compreensão, de humanidade, de perseverança, de esperança, de compreensão, de acolhimento. O futuro da humanidade que se encontra hoje está diretamente ligado a essas crianças, a essas pequenas plantinhas que um dia se tornarão árvores e darão frutos, uns doces e saborosos, outros azedos e amargos. Não pense que será vós que irá mudar o futuro da humanidade, mas sim são as crianças que serão o futuro das condições em que a humanidade se encontrará. As crianças que há um curto espaço de tempo atrás eram crianças que hoje já são jovens, estão em um profundo desequilíbrio, a maioria, sendo conduzidos e educados por estranhos, por manipuladores,
por ditadores de ideologias ou de doutrinas e dogmas que fazem deles ali completamente desestruturados emocionalmente, mentalmente, já cheio de bloqueios e traumas por viverem só dentro de uma família, mas como um peixe fora d'água. Nada ela pode, tudo ela deve, inclusive ter que suportar a vossa raiva, as vossas frustrações, as vossas ansiedades, as vossas decepções. Veja que cada um de vós não concorda em ouvir verdades, mas vós impõe, quer impor goela abaixo dos vossas crianças aquilo que vós quer dizer, porque como pais ou como adultos vós pensam ter o direito sobre algo que não vos pertence. Eu já disse isso aqui uma vez e repito com todas as letras. Vós são manifestadores da criação, mas os vossos filhos, que vós trouxeram a esse mundo, estão sobre suas responsabilidades, mas não vos pertence. Os vossos filhos pertencem ao Divino Criador. Porque são espíritos humanos, assim como vós, que vós deram a oportunidade de eles se manifestarem nesse plano de experiência. Então cabe a vós então manifestar esse exemplo. Se vós sofreram muito na vida, apanharam, foram humilhados, rejeitados, espisoteados, se pisaram em muitos espinhos, não permita que os vossos filhos também pise ou passe o mesmo caminho que vós passaram. Não é algo como uma vingança. Muitos vão até achar um absurdo o que o Tranca-Rua está dizendo. Mas eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Porque muito a espiritualidade, não só Exus, caboclos, pretos velhos, mas a espiritualidade como um todo, anjos, arcanjos, mestres, santos, todos viveram e têm vivido, têm observado isso que vem acontecendo. As vossas crianças estão à mercê da pornografia, estão à mercê de uma sexualidade prematura, de uma erotização prematura, velada, mascarada, porque é uma criança. Mas veja que as crianças de hoje, a inteligência dessas crianças de hoje é 100 vezes maior do que a quando vós tinham a mesma idade. Então tudo elas observam. As crianças, elas estão absorvendo tudo que é informação, imagem, gosto, padrões de vida. E a maioria está absorvendo esses padrões, tendo esses exemplos lá fora. Porque dentro de casa ela tem que permanecer calada e muda. Se a criança chora, ela é mandada calar a boca, porque está chorando demais. Horas, é uma criança. Vós também foram. Quando vós lá atrás foram reprimidos, vós gostaram de passar aquela situação porque vós estão querendo descontar sempre nos seus semelhantes, nas vossas crianças. Por isso que as vossas crianças estão se tornando pessoas, seres completamente desequilibrados, violentos, intolerantes, instáveis, prontos a explodir a qualquer momento. Toda essa violência que vós tem acompanhado e tem se intensificado, se tornado maior, é devido à falta dessa atitude, dessas consciências e dessa responsabilidade como adulto.
de pelo menos na presença daquilo que são as crianças, ter a hombridade de demonstrar bons exemplos. Não ensinar a xingar ou a bater no coleguinha, ou então a ser suvina com os seus brinquedos, para já ensiná-los desde pequeno a serem egoístas. E vós acham verdadeiramente que tudo isso é bonito? Que tudo isso é construtivo? Que tudo isso fará o alicerce de um grande homem ou de uma grande mulher ali na frente? Depois, quando seus filhos estiverem maiores e daí estiverem perdidos no mundo, vós irá continuar culpando a eles? Quando vós vão assumir as suas responsabilidades como adultos que são? Porque eu não estou falando só para pai e mãe. Estou falando até para aqueles que não têm filhos. Porque vós não têm filhos não significa que vós não tenha que ter responsabilidade perto de uma criança. Ter respeito. Por alguém que se tornará o futuro, a representação daquilo que vós é hoje. As crianças precisam de contato, pele a pele com os pais, ouvir, conversar, rir, comer juntos, compartilhar, socializar primeiro com os pais, ali com a família, porque é dentro da família que se começa a aprender como será o mundo ali fora. Os adultos hoje, então, pegam essas tecnologias e colocam a criança, porque sabe que ela vai chorar, porque vós quer beber, porque vós quer se deitar com uma mulher ou com um homem, ou que vós quer sair para a farra, para a festa, ou simplesmente porque vós não quer ouvir um choro, não quer ouvir a criança pedir que está com fome, que quer comer, ou que quer ir à praça caminhar, ver as flores, correr na grama. Então, para que ela não peça, vós oprime essa criança de forma velada, fazendo-as viciadas nessas tecnologias, mas de uma forma completamente desvirtuada, inadequada. O excesso de contato com essa tecnologia então faz com que as crianças se tornem agressivas. Vós está agindo com os seus filhos assim como vós age com os seus animais domésticos, que para ele sentar, vós dá um biscoito para ele, como um prêmio, para que ele obedeça às suas ordens. É assim que vós veem as suas crianças? Como um animal doméstico? Porque assim é o que parece, assim é o que tem acontecido. Porque essas crianças que têm crescido dessa forma, têm manifestado através de violência, intolerância, preconceito, racismo, violência daí até mesmo contra esses próprios pais. Toda essa manifestação animalesca, descontrolada, cheia de ódio, cheia de sentimento de vingança, de imediatismo, de querer tudo na mão, porque eles não aprenderam, não foram ensinados a eles o passo a passo das coisas, mas como se deve, com carinho, com atenção. Não é só falar, cada um de vós adultos tem que dar o exemplo nas suas próprias vidas, mas exemplo não para jogar na cara, mas sim com carinho e com atenção, com diálogo entre dois seres semelhantes,
então chegar a um denominador comum. Agora, vós quer ensinar uma criança agora e quer já que dali uma hora ou de forma imediata ela entenda e compreenda aquilo que na verdade nenhum de vós ainda sequer entendeu. Como vós podem pretender das vossas crianças o respeito, se nem o respeito consigo próprio vós tem? É tudo velado de uma hipocrisia de pessoas 100% honestas, 100% fiéis, 100% de fé. E que na verdade ali por baixo do pano, longe dos olhos dos outros semelhantes, estão cometendo o pior dos desequilíbrios, estão traindo, estão manipulando, passando por cima dos outros, tirando proveito, sendo falsos, mentirosos. O problema não está em cometer os erros. O problema está em permanecer nos erros e ainda fazer com que aquilo que seja o futuro da humanidade e aquilo que é o resultante é a melhor parte do pai e da mãe, que são os filhos, que é a soma das melhores partes é que resulta os seus filhos. As crianças são como espelhos que estão refletindo os seus pais, os adultos, a humanidade, como ela se encontra hoje. Depois, quando acontecem violências, então nós pretendem culpar ali o professor, a instituição de ensino, o governo, a religião, a espiritualidade e as suas responsabilidades. Quando é que vós vão assumi-las de forma honesta para consigo mesmo? Até quando mães vão continuar incentivando as suas filhas a usarem roupas ou pedaços de roupas para instigar desde cedo, para se conquistar um homem que tenha condições para dar conforto para ela? Porque eu não vejo ninguém falando a respeito disso. Todo mundo fala da inocência, todo mundo fala do quanto é importante ser mãe. Quando a boa parte das mães estão com esse pensamento induzindo as suas filhas, né? Erotizando essas meninas desde cedo a estarem mostrando as suas partes. Ah, mas é uma criança, é inocente, mas ela está habituando desde cedo a utilizar daquela que se tornará ali na frente, quando mocinha, quando mulher, uma indecência. Até quando os pais, os homens, vão estar ali induzindo seus filhos a se aproveitarem das meninas, porque o papel do homem é se deitar com a mulherada mesmo, né, com os rabos de saia? Que o homem, para ser homem, ele tem ali que aproveitar, né? Como diz aqui na terra, né? Vós que cuide das suas cabritas, né? Que o meu bode está solto, né? Esse é os exemplos que vós tem implantado naquilo que será o futuro da humanidade. Ou falar para o seu filho, olha, se alguém lhe falar alguma coisa, mete a mão na cara, xinga. É isso. Ou dizer para as vossas filhas, ó, vai lá e pega a barriga daquele homem lá, porque aquele homem lá tem dinheiro.
E não se façam de escandalizados, porque isso é o que mais acontece e não é de ontem. Isso já há séculos vem acontecendo e já está numa hora disso ter um fim. Os vossos filhos, as vossas crianças, não são moedas de troca. Existem mulheres que concebem, que dão à luz a crianças para ter dinheiro no bolso. E daí essas crianças não estão tendo, porque ainda se tivesse ali a atenção, mas o dinheiro que pega ela usa para se divertir, para comprar roupa bonita para ela. E daí o que sobra, as migalhas, então é dedicado à criança. Homens estão se deitando com mais e mais mulheres sem a preocupação. Se aquela mulher pegar barriga, o problema é dela. Eu vou até na justiça e falo que eu ganho tanto e daí eu dou uma mixaria para ela. Né? Veja, aqui eu posso continuar e ir longe em tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu prefiro não descer até a níveis mais baixos. E não são casos isolados. Não são casos isolados. A prova disso, olhe para a juventude de hoje. Quais são os valores da juventude de hoje? Que é uma juventude imediatista, assim como a maioria dos seus pais, que passam uma vida de desequilíbrio e depois da noite para o dia ele quer o milagre. Ele quer que tudo aconteça. Ele planta uma semente de maçã agora e ele quer comer a maçã amanhã. São tudo imediatistas. Todos esperam, quer que as coisas aconteçam enquanto eles estão sentados esperando. Quer que alguém venha bater na porta para perguntar: vós quer ganhar dinheiro? Vós quer trabalhar? Hoje tudo virou uma moeda de troca. A juventude de hoje, vós quer que eu haja assim? Muito bem, então me dá isso daqui, ó. Eu quero esse vestido, eu quero esse aparelho, eu quero esse relógio, eu quero essa roupa, eu quero esse calçado. Se vós não me der, eu vou chorar, eu vou escandalizar, eu vou botar fogo na casa, ou então eu vou lhe matar. Porque também tem acontecido muito isso. A juventude tem matado os seus pais, os adultos. E não pense que isso tudo é culpa, né, do diabo, como muito afirma, porque essa desculpa esfarrapada não tem mais espaço. Sim, existe a investida, é um fato. O diabo existe. Mas ele só se oportuniza da ignorância e das brechas dadas pelo próprio homem. Pelo nível de ignorância que ele se encontra, é o que ele se permite viver por comodismo, por covardia, por não ter coragem, por não ter fé. Por isso a maioria da humanidade está numa condição de sobrevivência, não é de vida, é de sobrevida. E tem muita gente que vai falar: não, mas eu quero, e vive repetindo: eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Se querer fosse poder, a humanidade já estava salva, já tinha concluído os planos que o Divino Criador criou a humanidade há muito tempo. Cada um está aqui para se capacitar. Aqui essa vida é como uma sala de aula. Então não, querer não é poder. Então repito, cuide do futuro da humanidade. Porque a humanidade do futuro, do amanhã, depende das atitudes que vós tem
para com as suas crianças hoje. E isso também será responsabilidade de cada um de vós. Não pense que cada um de vós, sejam os pais ou sejam aqueles que não têm filhos, que às vezes manipulam, abusam de crianças. No momento exato, a conta chegará para cada um. Porque essa é a lei maior e a justiça divina. E ninguém escapa à lei. Eu sou Tranca-Ruda, Seta Encruzilhada. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.